Então, estamos retornando, né, com o nosso programa da Ciência Trilógica, Trilogia Analítica, para podermos dar continuidade à transmissão desses conhecimentos, dessa escola de pensamento que foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e que é autor de mais de 40 obras sobre o assunto da psicossociopatologia e ultimamente também tem se dedicado ao assunto da física, criando um campo de inovação tecnológica, né, gerado por esses estudos. Então, todas as pessoas deveriam se informar como a ciência trilógica pode lhe beneficiar, porque ela é uma ciência transdisciplinar e ela é aplicada desde ao tratamento de neuroses, psicoses, doenças psicossomáticas, também a questões sociais, econômicas e também a inovação tecnológica, né? Dr. Kepp. Eu vou mostrar um quadro para dar mais ou menos a ideia de como é a neurose, que eu, por exemplo, eu falo que a neurose, a psicose, a doença é uma coisa fora da realidade. É uma coisa, falando em doença, indica, né, algo que não é essencial. O que é certo no ser humano, o que é verdadeiro é a saúde, é a sanidade, é o equilíbrio. Quando há desequilíbrio, quando há falta de saúde, quando há falta de pensamento correto, a pessoa está fora da realidade. Então a gente precisa também falar de um fator que é muito importante e que, em geral, né, os cientistas não querem mexer. O que é, né? É a existência de demônios. Então, é interessante um fato que a maior parte acha que, venerando o diabo, né, que vai ter fortunas, vai ter felicidade. Como é que o diabo, né, que vive no inferno, na agonia, no desespero, pode dar bem-estar, pode dar assim, dinheiro, todos os bens do mundo, que tudo que existe por si é bom. Então, nosso princípio na questão de saúde e de doença é que o mal é o quê, né? É a privação do bem. O mal não é uma outra coisa criada. Então, o que faz assim os pessoas doentes, né, que seguem principalmente os maus espíritos, né? Agora eu tenho que dizer também que não é que um ou outro segue, é que toda a humanidade está mancomunada com os maus espíritos. Nós somos, vamos dizer, praticamente elementos energéticos, né? Nós não somos assim como Deus, né? Um elemento que vive por si. Nós somos o resultado, né, dessas ondas que vêm, um grande cientista, o maior de todos, que é Tesla, né, falou ondas escalares, né, por escalas, né. Então, uma onda mais baixa leva à criação de minérios, de animais, de plantas. Uma onda mais alta, então a criação do ser humano, dos anjos, e uma onda assim, total, absoluta, é a divina. Agora, eu posso dizer o seguinte, que o certo é a saúde, é o equilíbrio, o bem-estar, né? Que o que leva o indivíduo à doença, ao mal-estar, né?
qualquer dificuldade social, é uma questão assim de negar as ondas certas que ele recebe. Então, voltando ao coronavírus, não é que o indivíduo fica doente porque tem essas ondas que vêm. Não é só isso. O indivíduo fica doente porque ele, de uma certa maneira, não tem resistência, né, a essas ondas mais fortes, que são assim antinaturais, que são violentas, então ele não tem imunologia, falta a ele saúde interna, falta um elemento assim de equilíbrio. Por quê, né? Porque ele pensa ruim. Então, tem atitudes assim, praticamente ao contrário, né? Eu gostaria de mostrar aí um quadro para ver o sangue. Veja o quadro do sangue aí. Veja que são glóbulos todos amontoados, olha lá. Então, isso não é normal. Os glóbulos aí amontoados mostram que é um indivíduo confuso. Ele mistura o bem com o mal, mistura tudo que existe. Ele não é um indivíduo que vive dentro do bem e cultivando o bem, porque senão seriam assim separados um do outro. E veja, é o indivíduo que pensa o sim ou não, o certo ou errado, mistura tudo. O indivíduo que, quando vai falar, você não entende o que ele está falando. A gente vai pensar, ele nem sabe falar certo. Então, aí é uma comprovação. Até hoje eu estava atendendo um médico, né? Ele falou, mas na faculdade de medicina praticamente não ensinam essa questão, né? De psicossomática, de a parte psíquica. Eu falei, então, nesse caso, a medicina faz o quê, né? Estuda os sintomas, dá remédio para evitar que a pessoa, por exemplo, tenha taquicardia, tenha um problema qualquer no intestino, na respiração, mas não cura porque o indivíduo tem taquicardia, tem na respiração difícil. Então, é até um fato interessante que põe aí o quadro anterior, que eu posso explicar bem. Tem a questão da respiração, por exemplo. Veja lá, ó, em cima, Cláudia. Como vive o neurótico psicótico? Primeiro, vai ao cinema e vê muito pó, ele fica sufocado na plateia. Então, nota, era um cliente que eu tinha quando um filme de cowboy, os cavalos corriam e levantavam pó, levantavam areia, ele ficava sufocado. Teve crise asmática, teve que sair da sala do cinema com uma crise asmática. Ele tinha que sair do cinema, porque ele sentia o pó prejudicando lá na tela, como se estivesse dentro do cinema. Isso. Podemos ver outro? Ele vê filmes de guerra e sente que tomou um tiro. Quando a guerra era pesada demais, ele acha que estava participando. Então ele fica totalmente aterrorizado. E depois? Na rua, comentam de bandidagem e ele pensa que está no meio. É o indivíduo que acha que ele é assim, culpado de tudo, que tem um problema na China, ele faz parte. Veja depois. Ele vê na TV cenas de violência e acredita que está lá participando. Interessante isso, Dr. Kepp, porque eu já vi pessoas que eles até fisicamente
tomam atitudes e dão um soco e vira e se torce. Participa da briga do filme. Realmente, eu já vi isso. Que ele participa de uma luta De uma luta lá, dentro da tela. e depois. Alguém na rua fala e ele pensa que é de si. Então, isso é uma autorreferência paranoica. E depois? Alguém olha e ele se desespera, pensa que irá atacá-lo. Isso a gente via muito nos Estados Unidos. Se a gente estivesse no metrô, em qualquer lugar, e olhasse para o outro, então ele virava, o que é que está olhando? Você lembra as ideias dele? Lembro. O que eles falavam? What are you staring at me? Staring, quer dizer, fica fixado, não pode. Agora, de uma certa forma, ele tem razão, porque quando o indivíduo olha muito para o outro, está lançando alguma energia ruim, né? E depois, Cláudia? Só pensa em desgraças e não na realidade. O indivíduo Esse é um teste para ver o grau de doença, um testezinho. O indivíduo que é trágico, né? E aí entra muito questões femininas, né? Nós já voltamos, né? Então, Dr. Kepp, o senhor gostaria de fazer alguma referência ao estudo daquele pesquisador japonês Masaru Emoto? Isso. Põe aí, Bia, o que acontece lá. Ele trabalhou com água, né? Então, do lado esquerdo é água natural. Olha aqui, parece uma flor, né? A água. Então, é por isso que tratamento de água é muito importante, né? Os países que têm muita água, o povo se sente melhor e mais equilibrado. Mas aí, Dr. Kepp, interessante o que o senhor estava falando no segmento anterior, da influência da emoção, da energética psíquica sobre o mundo físico. Esse que foi a grande contribuição desse pesquisador, que ele fala, né, que as ideias, os pensamentos do ser humano influem diretamente nas moléculas de água. E esta água que o senhor fez referência diz da importância da pessoa falar palavras amorosas ou positivas. E se ela fala palavras negativas, então acontece aquilo que mostrou no quadro no lado. Então, veja, né? Isso. Quando a pessoa fica perto da água e xinga a água, veja à direita o que acontece. Então, deforma a molécula. A energia da pessoa causa uma deformação na água. Isso. Agora, imagine no caso do ser humano, né? O ser humano que dentro tem a raiva e o sistema, assim, vamos dizer, circulatório, são 70% de líquido, né? Que o ser humano tem no corpo, né? E as células brancas também, os glóbulos que defendem o organismo, elas se paralisam. Quando a pessoa tem raiva ou tem medo, elas não conseguem reagir. Então, nós ficamos, como o senhor também explicou, enfraquecidos. O sistema imune não consegue atuar normalmente, fica deformado. Então, de maneira que esse estudo do Masaru, desse japonês, mostra, é claro, né? Aí é um estudo do exterior, né? Ele era fotógrafo, né? Ele era artista. Então, a questão da arte, né? A questão da pessoa que gosta das artes, né? Principalmente música, pintura, literatura é muito importante, né?
gosta de as artes que os artistas fazem, principalmente os melhores, né? Miguel Ângelo, Beethoven, Bach, Brahms, o Verdi, né? O Puccini, né? Os grandes assim compositores e pintores, os arquitetos, né? Que fazem os prédios, que fazem a arquitetura bonita, enfim, todas as artes, né? O valor incrível que causa, né? Se o indivíduo gosta, ele já tem um certo equilíbrio. É por isso que as pessoas, né, artistas, as pessoas que gostam da estética, né, são pessoas que produzem mais, porque a ciência veio da estética. Vamos dizer que os países mais estéticos são os mais adiantados. A gente, na Europa, esse fato era interessante. Nós moramos muito tempo, por exemplo, na França. Quando a gente entrava na Alemanha, é claro, né, que uma era unida à outra e a França era muito bem cuidada, assim, exteriormente, nos prédios, nas ruas, nas estradas. Mas a hora que a gente atravessava a fronteira, era muito mais perfeita a natureza, que era melhor cuidada, as estradas. Então, o fato do povo alemão ter muito amor pela estética é muito assim, impressionante, porque ele é um povo muito científico. Ele trouxe muita contribuição na questão da física. Agora, o César Soos, né, que ele montou o motor ressonante. Então, o senhor quer falar alguma coisa, César? Sim, Dr. Kepp, eu gostaria de mencionar uma frase que o senhor coloca nesse livro de magnetônica, que o senhor explica que não é só os ímãs que transmitem magnetismo, mas toda a matéria ela é magnética. Ela está captando energia de fora e retransmitindo para toda a natureza. Então, esse ventilador que nós fizemos com esse princípio, ele utiliza esses ímãs que imediatamente captam a energia magnética e retransmitem para o ambiente, e isso tornando o ambiente mais saudável, né? Então, ele é um ventilador terapêutico por esse princípio. Então, aqui tem aí 2 ímãs aí, veja. Então, eles chamam um polo, né? Positivo, outro negativo. Mas a verdade é que não é negativo, porque um completa o outro aí. Vamos dizer, o negativo atrai os elementos exteriores para o positivo. Então, esse é um gravitacional, que capta a energia de fora e transmite para essa aqui, que é ascensional. Então, uma é complemento da outra. Quer dizer, tudo que existe é duplo, de maneira que o ímã mostra isso, né? Não que um seja contra o outro. Então, o erro, né, do Newton, qual é? Então, o erro do Newton foi considerar 2 forças na natureza, só que uma contra a outra. E ele chamou isso de princípio, a lei da ação e reação. Entende? Então, aí ele destruiu a própria física, né? Então, como é que ele fala de positivo e negativo? Por exemplo, para andar. Então, se tem a perna positiva, vai para frente. E a negativa, se for negativa, segura. Então, não deixa andar, compreende? De maneira que o senhor César falou que existe uma certa relação, né, entre, assim, vamos dizer, os 2 elementos, né? Mas nesse sentido, que um
complementa o outro, integra o outro. Então, vamos ver agora um quadro. Por que o ser humano adoece? Primeiro, não quer ver os seus males. Aí se torna escravo deles. O que eu quero falar é o seguinte, que o grande problema que o Freud descobriu, aí mostra a genialidade dele, né? É que o ser humano, ele tem algo que ele chamou de inconsciente. A gente pode dizer que não é só inconsciente, mas é inconscientizado. Por exemplo, o indivíduo que pratica alguma coisa fora da realidade, mata, rouba, ele pratica, vamos dizer, algo patológico, como a ciência fala, e as religiões falam pecado, ele é um indivíduo que esconde, então, o que ele fez, porque o que é patológico é escondido. Então, vamos dizer, por que a gente não vê os demônios, né? Por que não enxerga os demônios que estão sempre circulando entre nós? Eu quero dizer o seguinte, que essa questão dos demônios, se eles não se escondem no mal que eles fazem, ninguém vai fazer o mal, porque a figura do demônio é a figura de seres cadavéricos, né? De seres assim doentes, de seres que não têm mais assim vigor. Por quê? Porque ele negou Deus, né? Então o indivíduo, vamos dizer, o ateu, ele é geralmente muito doente e a questão da doença é muito ligada à questão da crença ou descrença. Se o indivíduo não quer saber de Deus, que Deus, né, a energia dele é que está em tudo. Então, nós somos parte da energia do ser humano, não da pessoa do ser humano, da substância, da essência, mas nós somos parte da energia divina que cria tudo, inclusive cria o tempo e o espaço. Não é que antes de Deus criar, tinha o espaço, tinha tempo. Não tinha nem espaço, nem tempo. Não tinha nada, vamos dizer, se Deus não tivesse criado. Então, o espaço é criação de Deus. O tempo, é claro, é criação dele. E o ser humano, então, é também criação da energia. Não é Deus. Não é panteísmo, né, que nós falamos. Panteísta é a ideia de que tudo é Deus. Não é que tudo é Deus. A questão é o seguinte, é que tudo vive na energética divina. O que não está na energética divina não existe. Então, o que não foi criado por Deus não existe. De maneira que a questão da doença é quando falha alguma coisa essencial. Veja um segundo fator, né, que é. Ele se acha perfeito, daí mergulha nas imperfeições. William of Ockham dizia: a essência é a liberdade. Aí é importante porque o pessoal acha que é livre para o mal. Não é. O ser humano é livre para fazer o bem. Se é para fazer o mal, ele não é livre, porque ele fazendo o mal, ele vai se destruir, em primeiro lugar. Então, a ideia que eu tenho é que o ser humano tem que ter essa percepção de que é importante não dar trela para tudo que ele pensa, tudo que ele sente, porque o mal vem das
más ideias e das más intenções, das, vamos dizer, emoções negativas, de raiva, de fúria, de vingança. De maneira que é muito importante o ser humano verificar que não é doente porque de criança houve certos fatos lá, principalmente sexuais. Não é por isso que ficou doente. É doente porque aqui e agora nós vivemos no paraíso que Deus criou. Isso que existe aqui, onde a gente vive, é o paraíso. E agora é o paraíso. Se a pessoa não aceita isso, não adianta ir para outro país, não adianta viajar, não adianta mudar de profissão. A pessoa nunca terá felicidade. Então, Dr. Kepp, já terminamos o nosso tempo, mas aqueles que querem, então, dar continuidade à compreensão da ciência trilógica, então, acompanhe os nossos programas. Até a próxima.